O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Presidente, boa noite, alegria recebê-lo aqui. Boa noite, prazer nosso. Presidente, o senhor desembarca em Natal para um grande evento que vai ocorrer amanhã, a filiação do vice-governador do estado, Fábio Dantas. O que representa o ingresso de Fábio Dantas no PSB? Para nós da direção nacional, ele representa um grande momento do Partido Socialista Brasileiro aqui no Rio Grande do Norte, que já foi um partido que também esteve com a governadora Vilma de Faria, também teve a prefeitura de Natal, e agora, com essa jovem liderança, eu acredito que nós vamos dar uma força grande para que ele, ao filiar-se ao PSB, imediatamente nós possamos considerá-lo pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, e vamos dar o selo de prioridade a essa candidatura para que ele possa enfrentar esse desafio e vencer. Ou seja, para o PSB nacional, o pleito do Rio Grande do Norte passa a ser estratégico, passa a ser prioridade. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu falei para o deputado Rafael Mota, que é um deputado federal que nós temos um grande apreço, presidente do nosso partido, que também é uma prioridade para que ele possa se reeleger à Câmara dos Deputados, onde exerce um mandato muito exitoso. E, portanto, ele sabe disso, que nós vamos filiar e vamos trabalhar para que essa candidatura seja vitoriosa. Presidente Carlos Siqueira, como é que o senhor avalia hoje o contexto da política? O senhor é presidente de um grande partido. A política, as pesquisas mostram isso, vive uma fase de transição e de decepção da própria população. O que vai ser definitivo ou o que vai ser determinante no pleito deste ano? E aí eu estou falando do contexto geral, não só, claro, do Rio Grande do Norte. Você tem razão. A população está muito frustrada com a política. E ela tem muitas razões para isso também, não é? Há realmente uma necessidade, depois de 30 anos de democracia, de a política se oxigenar, se renovar. E se renovar com novos métodos de fazer política. Eu acho que a gente está se fazendo política no analógico e a população já está no digital e nós não acompanhamos esse ritmo. Acho que precisa ter uma autocrítica, não de todos os partidos, de toda a classe política, e verificar que a população exige uma nova forma de fazer política. E eu acho que é importante entender isto para que isso possa acontecer de maneira pacífica, não é? E que também possa ser uma vontade. Daí porque eu defendo a vinda de pessoas, de personalidades que estão fora da política para que ingressem na política, porque é preciso renovar com os bons políticos que existem atualmente, mas também com pessoas que ainda não participam da vida política. Por isso que nós fizemos um convite ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro aposentado Joaquim Barbosa. Estamos aguardando a sua resposta, porque entendemos que é importante que personalidades com ficha limpa, personalidades que queiram renovar a política, possam ingressar no nosso partido. Inclusive os jovens. Sobretudo, eu faço um apelo sempre, onde eu estou, para que os jovens despertem para o mundo da política, para que possam contribuir, para que as novas gerações possam exercer um protagonismo, não é? Temos aqui o nosso jovem deputado Rafael Mota e esperamos que outros também possam aderir ao nosso partido para que possam contribuir com a renovação da vida política nacional. O ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, se ele aceitar esse convite que o senhor fez para ingressar no PSB, automaticamente ele já seria o pré-candidato do PSB a presidente da República, presidente Carlos Siqueira? Veja, nós o convidamos e ele tem uma grande simpatia, uma possibilidade de vir, mas nós não dizemos assim, imediatamente, né? Evidentemente que quando se ingressa no partido político, ele pode ser candidato a qualquer posto. Evidentemente, pela dimensão e pela personalidade política e pública que ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, presidente de um poder, dificilmente ele gostaria de ser candidato a outro posto, mas pode ser, se assim ele desejar. Há outras personalidades também que nós estamos em conversações, outros políticos, estamos numa fase de filiações e nós estamos fazendo um périplo pelo país, fazendo novas filiações. Agora mesmo no Rio de Janeiro tivemos o deputado Molon, que veio da Rede, tivemos o deputado Aliel do Paraná, temos o deputado Remídio de Roraima que virá e outros. Então, eu acho muito importante esse momento para que nós possamos nos preparar e nós temos uma grande possibilidade nessas eleições, independente de termos a candidatura à presidência da República. O Partido Socialista Brasileiro tem hoje 11 candidaturas a governos estaduais, entre elas o São Paulo
que o vice-governador assume no dia 6, Márcio França, e Minas Gerais, com o ex-prefeito da capital, Márcio Lacerda, e o Espírito Santo. Eu cito essa região sudeste porque essa é a região mais populosa do país e que o PSB nunca teve candidaturas tão fortes nela. Mas tem outras, além dessas 3, tem outras 8 candidaturas, todas competitivas, inclusive a pré-candidatura do Fábio Dantas aqui no Rio Grande do Norte. Agora, presidente, independente do ministro Joaquim Barbosa chegar ou não ao PSB, a disposição do PSB nesse lastro de 11 pré-candidatos ao governo é, de fato, de lançar um pré-candidato também a presidente da República? Olha, sem dúvida nenhuma. Eu penso que o momento é um momento que requer ousadia. E ousadia só se faz quando você corre riscos. Não é fácil ter um candidato à presidência da República. Eu fui coordenador da campanha à presidência do nosso querido Eduardo Campos, que felizmente acabou numa tragédia, mas eu sei que é muito difícil manter uma candidatura à presidência da República, sobretudo com a forma de financiamento que foi estabelecida sem a participação da iniciativa privada, mas eu penso que um partido como o nosso deveria ter um nome oferecendo à população a oportunidade, sobretudo porque as eleições se processam em 2 turnos e não há razão para que um partido da dimensão do nosso não tenha candidatura própria. No entanto, isso tudo ainda depende de discussão, sobretudo com os candidatos a governador, para saber se realmente esse é o nosso projeto. Nós estamos em discussão, processando essa discussão, delegação que recebemos do Congresso Nacional do Partido, que ocorreu há 2 semanas atrás, e até maio, junho, chegaremos a uma decisão. Presidente, o senhor dirige um grande partido e todos os bastidores da política, e a gente acompanha os bastidores da política local e da política nacional, apontam que as legendas estão fazendo verdadeiros leilões para buscar deputados federais, e aí leilões no sentido de garantir exatamente o financiamento do fundo eleitoral ou do fundo partidário. Como é que o senhor acompanha esse tipo de situação, que inclusive também já foi noticiado pela imprensa nacional? Veja, há 2 coisas no Partido Socialista que nós não admitimos. Quem quiser vir para o PSB, vem porque concorda com sua visão política, ideológica, programática. Nós não compramos ninguém para vir para o PSB. Nós temos todo o interesse em reeleger os nossos deputados federais, em atrair novas candidaturas, e temos, mas nunca prometemos 1 centavo a ninguém. E isto é um outro. E um outro aspecto é cargos. Quem quiser vir para o PSB, venha. Poderá ter cargos? Pode, mas isso não pode ser a condição para vir, porque nós temos outra trajetória. Nós entregamos, e fomos o único partido que fizemos isso no governo de Dilma, como passamos a discordar com ela, 2 ministérios e dezenas de cargos federais. Fizemos uma carta, entregamos a eles, agora temos nosso candidato. Passamos a fazer críticas ao governo e lançamos a nossa candidatura à presidência da República, na época, o governador Eduardo Campos. Mas não praticamos essa coisa do fisiologismo e do incentivo financeiro para que ninguém venha para o PSB. Nós vamos utilizar nossos recursos discutindo com os próprios deputados, com os senadores, com os governadores, os recursos que nos cabem legalmente. Mas não vamos prometer nem 1 centavo para que alguém venha para o PSB. Venha acreditando que nós vamos fazer a boa política. Esse é o nosso conceito. Presidente Carlos Siqueira, no cenário nacional tem um líder político que está no viés de pré-candidato, mas com diversas complicações na justiça. É claro que estou fazendo referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor, com análise macro, como líder político nacional que é, como é que o senhor avalia o contexto de uma pré-candidatura do ex-presidente Lula, em ela se confirmando, em ela não se confirmando, e as implicações disso para o cenário nacional? O grau de incerteza que vive hoje esse ano eleitoral é muito decorrente deste fato. Por um lado, da dúvida sobre a candidatura do ex-presidente Lula da Silva. Acho que é profundamente lamentável o que está ocorrendo com ele. Não quero entrar no mérito, porque a justiça tem, digamos assim, tomado decisões e a gente respeita as decisões da justiça, mas eu penso que a melhor coisa para o processo e para a democracia seria que o julgamento dele se desse pelos eleitores, a nossa opinião. Por outro lado, há outro problema nessa conjuntura atual, que os nomes muito conhecidos também não estão decolando. O único nome que decola, do ponto de vista das pesquisas, é aquele que provavelmente não será o candidato, que é exatamente Lula. E os demais até agora não decolaram. O que evidencia, a meu ver, que a população espera um nome diferente dos nomes tradicionais.
e nós vamos tentar oferecer esse nome. Não sei se será possível. A gente vive um momento na política, nesse 2018, da chamada cláusula de barreira. Vai ser o termômetro para excluir, digamos assim, teoricamente, alguns partidos. No cenário onde temos hoje 35 partidos e 73 processos de partidos querendo ser criados no Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o efeito da cláusula de barreira para o pleito deste ano, presidente? Eu acho que, infelizmente, na reforma política, o Congresso foi demasiadamente tímido no tocante a esse aspecto. Eu defendi uma cláusula de barreira de 5%. Saiu 1,5%. Uma cláusula de barreira de 5%, diziam 2% e acabar em 1,5%. 1,5%. Portanto, essa pulverização da vida partidária é extremamente negativa para a democracia. Nós não precisaríamos ter mais de 4 ou 5 partidos. E 5%, já antes da eleição, ele já seria reduzido a 12%. E na eleição seria reduzido a 5 ou 6%. Que não precisamos mais do que isso. Eu acho absolutamente negativa a forma como essa pulverização, porque ela não é representativa de ideologia, nem de programa, nem de conceito de partido. Isso acaba por desmoralizar um pouco a política, lamentavelmente. E nós esperamos que o próximo Congresso, que será eleito este ano, tenha o bom senso de elevar essa cláusula a 5% para que possamos enxugar esse quadro de partidos políticos e fazermos uma democracia mais sólida e partidos mais programáticos do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, para que a população possa fazer a diferenciação entre as ideologias, porque 35 partidos criam uma confusão na cabeça das pessoas, ao invés de ser pedagógico, ao invés de ser evidenciar as diferenças, ele faz uma mistura que cria confusão na cabeça do eleitor. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente nacional do PSB, presidente Carlos Siqueira. Obrigada, presidente, boa noite e obrigada pela deferência, a rápida passagem do Natal, menos de 24 horas. O senhor está aqui conversando conosco no Band Cidade. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço muito a você também, é um grande prazer. Boa noite para o senhor e sucesso no evento de amanhã. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 18h50, aqui na tela da Band. A você, uma boa noite, um grande final de semana. Até segunda.